E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. O nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto e transformar conceitos que parecem super complexos em um conhecimento bem claro. A gente vai focar em preencher uma lacuna gigantesca que existe no mundo da tecnologia, que é exatamente a ponte entre o design técnico de um software e o valor real que ele traz para os negócios. E como a gente faz isso? Através de uma análise econômica rigorosa. O material de hoje mostra como a gente pode sair daquele mundo dos palpites e entrar de cabeça no reino da matemática precisa. Dando uma olhada rápida na nossa pauta, a gente vai passar por a economia da arquitetura, as curvas de utilidade e resposta, o conceito de valor pelo custo, os 9 passos do CBA e, para fechar, um estudo de caso real lá da NASA. Vamos lá? Começando com o nosso primeiro ponto, a economia da arquitetura. E esse embate clássico entre intuição e disciplina. Tem um conflito filosófico bem no centro de qualquer grande decisão de arquitetura. E é vital a gente entender de onde ele vem. Olha só essa frase do Richard Branson. Ele diz: "Eu nunca chamo os contadores antes de começar um negócio. É feito com base na intuição." E, sendo justo, para muitos empreendimentos, esse instinto pode até funcionar. Mas e quando a gente está falando de investimentos em software que custam milhões de dólares? Será que a intuição tem a disciplina necessária para isso? O risco de um projeto gigantesco falhar porque alguém simplesmente seguiu o instinto pode ser absolutamente catastrófico para uma organização. E aí, em total contraste, a gente tem a visão do Alan Greenspan. Ele defende que a competência em matemática é exatamente o que nos permite navegar por essa ambiguidade toda. Uma estrutura racional, baseada em números frios, remove completamente aquela neblina das escolhas que carregam consequências econômicas enormes. Basicamente, é a disciplina pura contra o mero palpite. Então, fica a pergunta no ar. Afinal, os arquitetos de software estão no mundo do entretenimento ou da contabilidade? A gente sabe que a tendência da nossa indústria, muitas vezes, é pender lá para o lado da empolgação com a tecnologia da moda. Mas quando falamos de sistemas massivos, as decisões exigem uma análise financeira objetiva, nua e crua. Engenharia, no fim das contas, é sobre fazer boas escolhas de uma forma previsível e racional. O que nos leva ao segundo ponto de hoje. Curvas de utilidade e resposta, ou como quantificar o que é abstrato. Como os recursos de qualquer projeto são sempre finitos, as equipes precisam, de alguma forma, medir os benefícios das opções de arquitetura com o mesmíssimo rigor que usam para calcular os custos. Pensa bem, a satisfação de quem usa o sistema, que a gente chama aqui de utilidade, quase nunca é uma linha reta. Passado o pior cenário possível, que tem zero de utilidade, para o cenário desejado, muitas vezes não exige um investimento tão alto assim, mas dá um salto gigantesco na percepção de valor. Por outro lado, gastar uma verdadeira fortuna para melhorar o tempo de resposta do sistema de meio segundo para 1/10 de segundo pode não trazer quase nenhuma utilidade adicional perceptível. O grande truque aqui é descobrir exatamente onde essa curva começa a ficar plana. E é aqui que a gente entra na nossa terceira parte, valor pelo custo explicado. Vamos ver como essas curvas de utilidade são usadas na prática para calcular o retorno real sobre o investimento das estratégias que estão na mesa. O ponto central de tudo isso é o valor pelo custo, ou VFC. Essa é, sem dúvida, a métrica de ouro. Ela consolida os custos, os benefícios e até as incertezas de um projeto. É ela que permite ranquear qual estratégia arquitetural vence as outras. Basicamente, é o que responde àquela famosa pergunta de $1 milhão. Gastar essa grana a mais vai realmente resultar num aumento justificado de utilidade lá na ponta? Bom, se a gente tentar extrair esse valor puramente a partir de teorias acadêmicas, a gente dá de cara com isso, uma equação integral gigantesca. Sinceramente, só de olhar para essa tela já dá um certo pânico, não é? É uma matemática incrivelmente densa. E sejamos realistas, na correria do dia a dia do desenvolvimento, tentar calcular valor marginal usando variáveis contínuas no tempo vai acabar travando qualquer equipe. Mas calma, ufa! Felizmente, não precisa sofrer com essas integrais todas. Quando a gente fatia essa matemática toda e chega no núcleo mais simples dela, a clareza é imensa. O valor final é, fundamentalmente, apenas o benefício esperado menos o custo esperado. E existe um método inteirinho focado exatamente nessa simplicidade. O que nos traz ao tópico 4, os 9 passos do CBM. Essa é a solução prática que estrutura toda a subjetividade e transforma aquela teoria econômica pesada num processo super repetível. O método original do CBAM tem 9 passos detalhados, mas a gente pode resumir em algumas fases essenciais. Primeiro, a equipe levanta os cenários críticos. Depois, extrai as curvas de utilidade e resposta. Daí, calcula-se o benefício total de cada estratégia e tudo é classificado pelo tal do VFC que a gente acabou de ver. O último passo é sensacional.
confirmar os resultados com a intuição. É basicamente pegar todos aqueles debates caóticos da empresa e transformar numa lista limpa e objetiva de investimentos. Para o nosso quinto e último ponto, nada melhor do que ver isso funcionando num cenário extremo. Vamos ao estudo de caso da NASA, focada no sistema deles de observação da Terra. Imagina só o dilema da galera lá na NASA. O sistema recebia diariamente centenas de gigabytes de dados brutos. Os cientistas e os operadores tinham uma lista imensa de melhorias que eles precisavam para ontem. Mas o grande gargalo? O orçamento anual era estritamente limitado. A capacidade de financiamento que eles tinham na mão só cobria uns 10 a 20% de todas as melhorias propostas. Como é que você escolhe exatamente onde aplicar esse dinheiro de forma que ninguém possa contestar? A solução foi usar o CBAM. A equipe pegou aquela montanha de desejos genéricos e mapeou tudo com rigor absoluto, transformando em números concretos. Por exemplo, em vez de alguém pedir, olha, a gente precisa de menos travamentos, eles documentaram. O pior cenário possível é ter 10% de travamentos. Hoje estamos em 5%, mas o nosso alvo desejado é 1%. E bingo! Eles pegaram toda aquela ansiedade da equipe e converteram em métricas de utilidade super cristalinas. Com os números na mesa, ficou fácil traçar o impacto. Eles perceberam que uma única decisão arquitetural, como digamos implementar a persistência de pedidos, podia afetar vários cenários de forma simultânea. Aí foi só somar a utilidade que essa estratégia traria, dar um peso para a relevância de cada cenário, e eles chegaram no número exato de benefício total. Sem achismo, só correlação pura de dados. O clímax dessa história toda foi quando eles reduziram todas as opções a essa lista aqui, ranqueada exatamente pelo valor pelo custo. A estratégia 1 teve o maior VFC, ou seja, a matemática não só comprovou o retorno sobre o investimento, como também, olha que curioso, validou a intuição inicial que os especialistas tinham sobre o que daria mais resultado. A diferença é que agora não era mais um palpite, era um fato econômico demonstrado matematicamente. Analisando esse caso, a gente percebe que o verdadeiro trunfo de usar um método como o CBAM vai muito além de só ficar fazendo conta de proporção. A grande vitória é que ele força a clareza. Sabe aqueles debates acalorados em reunião de diretoria, onde cada departamento puxa a sardinha para o seu lado? Isso acaba. A estrutura impõe racionalidade. Requisitos que ninguém tinha falado em voz alta ficam explícitos e aquelas escolhas que vão custar verdadeiras fortunas passam a ser justificadas de um jeito lógico e totalmente previsível. E isso nos deixa com uma reflexão final que é incrivelmente provocativa. Da próxima vez que você olhar para os sistemas e infraestruturas vitais que fazem o nosso mundo girar, será que as decisões com consequências econômicas gigantescas por trás deles estão sendo tomadas de forma estruturada, com matemática e dados reais? Ou será que ainda tem gente por aí cruzando os dedos e torcendo para a intuição de alguém estar certa? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a análise de hoje. É bastante material para absorver, claro, mas entender a verdadeira economia por trás das tecnologias é o que realmente separa quem adivinha de quem projeta o futuro. Até a próxima.